O nosso Deus não limita a voz dele somente para quem tem o dom da pregação. Ele usa cada um de nós. E o nosso coração é alimentado nessas noites de profissão de fé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Mas não é porque o Senhor não tem falado, é porque existem muitos ruídos, muitas vozes, preocupações. Eu peço que o Senhor cale todo esse som nos corações nessa noite e que a sua voz preencha os corações. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, eu acho que essa talvez seja uma das pregações mais importantes do ano, porque o que eu vou repartir com vocês hoje não é nada novo, mas quantos sabem que nem sempre a gente precisa de uma coisa nova, mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito boa que a gente esqueceu. Então, a mensagem de hoje, ela não é uma mensagem nova, mas ela é uma mensagem essencial para a nossa vida. Ela é essencial para nós como indivíduos, seguidores de Jesus. Ela é essencial para nós como igreja do Senhor e como igreja local, como república. Eu me lembro que anos atrás, o pessoal sempre comentava de maneira muito carinhosa sobre uma pregação que eu havia feito no porão. E a pregação se chamava Quando o Evangelho Estrangula a Religião. E aquela pregação foi uma pregação em que eu simplesmente expus que a graça de Deus faz todas as coisas e fez todas as coisas por nós. E que quando a gente tem essa compreensão da graça de Deus, o nosso coração é renovado, parece que limpa, parece que ele começa a respirar de novo e a gente sente vida. E eu quero falar com vocês sobre a graça de Deus hoje. Então, eu não tenho uma coisa nova para dizer para algumas pessoas, talvez para algumas pessoas é novo, mas eu quero relembrar algo que precisa fazer parte da nossa vida. A gente vai ler um texto de Paulo aqui. Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. Esse texto para mim é um texto profundamente inspirador, é um texto que me salva. Muitas vezes eu fui salvo através desse texto. Esse texto já salvou minha alma, já salvou minha consciência, já me salvou de ansiedade, de agonia, de aflição. Porque esse texto, Paulo confessa a sua pequenez, a sua limitação, e aí ele faz umas afirmações que eu acho ousadas e absurdas quando ele diz: sabe aqueles que andaram com Jesus, aqueles 11 lá? Pode pôr até Judas no meio. Eu trabalhei mais que todos. Paulo tem essa coragem de dizer: eu trabalhei mais que todos os apóstolos e eu nem andei com Jesus. E aí ele faz essa afirmação em contraste com: eu sou o menor de todos porque eu persegui a igreja, eu matava cristãos, eu consentia na morte deles e na prisão deles. Eu sou o menor de todos, mas eu trabalhei mais que todos. Não é ousada essa afirmação do apóstolo Paulo? Eu fiz mais pelo evangelho do que todos os apóstolos, e eu nem convivi com Jesus na carne. Isso não é uma coisa assim que você lê e você pensa: meu, quem que esse cara pensa que ele é? Ele acha que ele é a última bolacha do pacotinho. Esse Paulo ele é... Que adjetivo que você dá para ele? Loki? O que mais? Top. Grazi. Sem noção. E aí,
Quando eu olho para esse Paulo, e eu penso nisso que ele escreveu, no meu coração surge uma fome, um desejo, e uma pergunta para Deus, que é: Deus, como faz para ser assim? Como que eu posso ser assim? Como que eu posso ficar igual esse cara? Eu não vi você na carne também, eu não andei com você 3 anos. Senhor, como que eu posso fazer que nem esse cara? Como eu posso fazer mais pelo Senhor? Como eu posso estar mais perto? Como a minha vida pode valer a pena? Nessa semana, eu acho que foi na terça-feira, Jesus me acordou às 6 da manhã, e eu acordei com um peso no meu coração, mas não era um peso ruim, era um peso bom. Eu acordei dando importância para quem eu era, e eu falei: Senhor, eu quero que minha vida valha a pena. Senhor, eu quero que as minhas orações valham a pena, que elas sejam ouvidas, que elas sejam respondidas. Senhor, eu quero ser um pastor que vale a pena. Eu não estou querendo, Senhor, me sentir amado porque as pessoas me elogiam, mas eu quero que a vida que eu vivo deixe uma marca nas pessoas ao meu redor. Eu quero que aquilo que eu faço e como eu sirvo o Senhor impacte as pessoas que o Senhor colocou na igreja em que eu pastorei, Senhor. Eu quero que a minha vida valha a pena, Senhor. Eu quero deixar uma marca na vida das pessoas. Eu não quero só passar e ser alguém mediano. Jesus, mesmo estando cansado em alguns momentos, eu não tenho outro projeto de vida. O meu projeto de vida é seguir o Senhor e que a minha vida vale a pena. Alguém pode concordar com esse desejo do coração? Você vai falar: é isso que eu quero que a minha vida valha a pena para Jesus, porque eu sei que eu vou me encontrar com Ele, face a face, e naquele dia eu vou saber o que valeu a pena, o que não valeu a pena, a minha vida por causa da glória de Deus. E aí esse texto vem no meu coração, e eu falo: Senhor, como é que é o caminho? E o apóstolo Paulo diz: eu sou o menor. Quantas vezes a gente se sente o menor? Quantas vezes você se sente o menor? Quantas vezes você se sente impotente na sua vida de fé? Que você olha e você fala: eu não sei se eu consigo sair desse lugar. Eu me sinto cansado, eu me sinto impotente. Essa situação para mim é grande demais, eu me sinto menor. Parece até a desculpa de Gideão: eu sou o menor da casa do meu pai, como é que o Senhor me escolhe? Quantas vezes você se sente impotente vendo alguma situação na família, o comportamento de alguém dentro da sua casa, e você queria mudar essa pessoa e você não consegue, e você sente assim: minhas mãos estão atadas, e quando você tenta, só fica ruim. Ou na sua vida profissional, que você queria que as coisas acontecessem. Quantas vezes você se sentiu menor, ou você se sente o menor diante dos desafios da vida? Ou você olha para o seu passado e você pensa: parece que eu piorei, parece que eu fui ladeira abaixo, eu já fui melhor. Quantas vezes a gente tem esse senso de menor? Alguém sentiu isso, sei lá, nesses últimos dias que você lembra? Faz o sinal. Você passou por esse tipo de pensamento? Ok, então nós estamos juntos. E aí, junto com Paulo, a gente pode dizer: eu sou menor. Por quê? Porque, olha o tanto de coisa que eu fiz, ou que eu não fiz, né? E aí você olha às vezes para você e fala: eu nem mereço ser chamado, eu nem mereço, quando olha para a minha vida, mas eu trabalhei mais que todos. E aí eu acho que o segredo está aqui no meio. Como que a gente faz a gente se sentindo menor, e a gente sentindo que a gente nem merece? Como que faz para que nesse estado a gente dê um pulo para cá, para poder dizer: trabalhei mais que todo mundo, eu voei, eu decolei, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? O segredo está aqui, irmãos. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. A sua graça comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Aqui está o segredo. Todos nós aqui que nos sentimos menor, ou que sentimos que a gente decaiu, ou que sentiu que a gente andou para trás, todos nós aqui podemos passar desse estado de inferioridade, de olhar e falar: eu não mereço, para esse estado aqui, eu desenvolvi mais que todo mundo. Todos nós aqui, se a gente confiar,
na graça de Deus. Porque a graça de Deus escolhe as pessoas que não têm condição de realizar. Eu queria refletir com você sobre o discipulado na graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o motivo de Deus. Quando a gente olha para a Escritura em Efésios 1, 5, 6, fala: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da glória da sua graça, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então ele diz assim: Deus escolheu nos salvar quando a gente não poderia se salvar ou ser salvo. A gente não poderia fazer nada para mudar o nosso estado. Deus escolheu e veio em nosso encontro e nos salvou. Por que Deus fez isso? Por que Deus nos predestinou? Por que Deus nos escolheu para a salvação antes de nós nascermos? Por que Ele veio e tocou o nosso coração, e Ele abriu o seu coração, e Ele pôs fé em Jesus dentro de você, e você ouviu o chamado para crer em Jesus? Por quê? Deus assim fez, para o louvor da glória da graça. Louvor, elogio, exaltação, essa declaração boa, esse enaltecimento. A glória significa a beleza da graça. Então Deus nos salva para que a graça seja elogiada. Deus vem até nós e Ele nos salva, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso estado de menor, de inferior, de impotente, de incapaz. Se você se sente assim, a graça de Deus é para você que se sente impotente, incapaz, que sente que não tem condição, que não tem força, que não sabe nem por onde começar, que não sabe nem o que orar, ou que não sente nem vontade de orar, ou para buscar Deus. A graça de Deus é para você, para poder vir mudar a sua vida, transformar a sua história, para que depois você elogie e fale: foi a graça que fez, não fui eu que fiz. Deus que fez, não fui eu que fiz, porque quando veio, eu era o menor, eu estava fraco, eu estava cansado, impotente. O que é a graça? A graça é o motivo de Deus. O que a graça faz? Tudo que é divino em nós. A graça faz o que é divino em nós, porque a graça o impele, Ele escolhe salvar, Ele se oferece no nosso lugar, Ele perdoa, Ele adota, Ele santifica, reserva a gente para Ele, e Ele glorifica, Ele completa o aperfeiçoamento em nós. A graça de Deus move Deus para agir na nossa vida. Deus se sente atraído para você, Deus é impelido para você e para mim, por causa da graça dEle. Para que quando Deus fizer algo na nossa vida, e quando Deus vem e muda a nossa história, a gente não possa dizer: é porque eu orei bastante, eu estudei bastante. Não, isso é o louvor das suas obras. O louvor da graça é quando a única coisa que você pode dizer é: eu nem sei porque que Ele está fazendo isso na minha vida. Eu não sei nem porque que... Eu não sei por que Deus fez. Eu não consigo ver, porque eu não merecia, eu não tinha condição de fazer acontecer. Mas Ele quis. E aí você fala: glória a Deus, glória à graça dEle, louvada seja a graça do Senhor, porque Ele tomou iniciativa. A salvação pela graça. O que é a salvação pela graça? Efésios 2 diz: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa. Você pode falar isso? Não é uma recompensa? Não é uma recompensa. Mais uma vez, não é uma recompensa. A salvação não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ninguém pode dizer: eu me esforcei, eu me empenhei. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente olha para uma pessoa perdida em perversão, a gente olha para uma pessoa com o coração extremamente endurecido, uma pessoa incrédula, a gente olha para uma pessoa com o coração fechado para Deus, para a vontade, para o evangelho, para a obediência, e a gente fala assim: mas ele não quer também, né? Quantas vezes quando a gente diz: é que ele não quer também, a gente está dizendo assim: é que eu quis. Não, você não quis, foi Deus que quis. Você não quis. Não foi você que buscou Ele. Foi Ele que veio te buscar.
Quantas vezes a gente olha com superioridade para as pessoas, como se a gente começasse a se gabar da graça que recebeu, diante de pessoas que não foram visitadas por algum motivo que a gente não entende, mas a gente é privilegiado nisso, porque Deus olhou para nós, mirou e falou assim: vou amolecer seu coração, vou transformar a sua história. E quem que você era antes disso? Um coração fechado, um coração duro, um coração resistente para o Senhor. A glória é da graça. A glória não é nossa. Ninguém pode se orgulhar, o texto fala isso. É pela graça que vocês são salvos, isso não vem de vocês, não é uma recompensa. Oh, irmãos, nossa salvação não é uma recompensa. Nossa fé em Jesus não é uma recompensa. O Espírito Santo na nossa vida não é uma recompensa. Você poder abrir a palavra de Deus e aquele texto saltar e entrar no seu coração e você poder ser confortado não é uma recompensa. Você ligar um louvor na sua casa num dia de angústia e derramar o seu coração na presença de Deus e falar assim: Deus, obrigado, eu posso confiar no Senhor. Isso não é uma recompensa. Isso é uma graça. Isso é algo que Deus faz. Ele te visita dia após dia, Ele te ministra dia após dia, Ele te sustenta dia após dia. Cristo ainda é o teu Senhor e você não apostatou da fé. Isso não é uma recompensa, isso é a graça de Deus sustentando o seu coração. Quem está casado, levanta a mão. Pode abaixar. Você já viu gente se divorciar do seu tempo em que você está casado? Conhece alguém que divorciou? Conhece alguém crente que divorciou no seu tempo de casado? Quem conhece, levanta a mão. Pode abaixar. Por que você está casado ainda? Por que você permanece casado? Se não é a graça de Deus, que não deixa a loucura entrar na sua cabeça num dia insano e você fala assim: cansei dessa mulher, cansei desse homem, está muito difícil, eu vou embora. Não consigo pagar as contas, não consigo aguentar mais o comportamento dele. Por que você permanece se não é a graça do Senhor mantendo o seu coração em sanidade? Por que a gente ainda crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se é que todo mundo aqui ainda crê? Se não é por causa da graça de Deus, não é uma recompensa. É porque o Senhor é bondoso conosco. Quantas pessoas nós conhecemos que no meio da jornada se desfizeram? Por que nós estamos de pé ainda? A glória é do Senhor, irmãos. Salvação pela graça. A salvação é dada pela graça. Para quem? Para quem recebe de Deus a fé em Jesus. Como receber a fé? Pela graça. Vamos lá. Isso pode parecer um pouco conflitante para algumas pessoas. E aí talvez você pense: é fé versus graça? Aqui é um ponto de interrogação. Não, não é fé versus graça. Vamos entender. A fé é a evidência da salvação em quem crê. Se você crê, foi a graça de Deus que te deu a fé. Então a gente é salvo pela graça, a gente não é salvo pela fé. Qual que é a diferença de ser salvo pela graça e de ser salvo pela fé? Ser salvo pela fé é você diz: eu sou salvo porque eu creio. Isso não é se gabar? Eu sou salvo porque eu creio em Jesus, eu creio, eu aceitei Jesus. Isso é ser salvo pelo quê? Ser salvo pela fé. Paulo não fala que a gente é salvo pela fé em Efésios 2, ele fala que a gente é salvo pela graça. Por que a gente é salvo? Porque Deus na graça nos escolheu, enviou seu Filho e o Espírito Santo veio nos comunicar de que a gente estava salvo. E essa descoberta de que a gente já está salvo se chama fé. A gente não é salvo porque a gente crê porque a gente foi salvo. Senão eu me salvo. Não sou eu que me salvo, é Deus que me salva. É a graça de Deus que me salva. Eu, o menor de todos, não sou nem digno de ser chamado, mas trabalhei mais que todos. Por quê? Porque a graça veio em mim. E não fui eu que trabalhei mais que todos, foi a graça de Deus dentro de mim. Então, se existe alguma coisa boa de Deus na nossa vida, isso não é mérito pessoal, não pode ser. No que a gente crê? A gente crê
que Jesus é o Filho de Deus que perdoa os nossos pecados e nos leva para o Pai. E que você não fez nada a não ser dar motivo para Jesus morrer. Você fez isso, você deu motivo para Jesus morrer. Aí ele veio assim, vou limpar essa sujeira, vou resolver o seu problema, vou te amar, vou te acolher de volta. E aí, num dia que eu achar que é o dia que tem que ser, eu vou te dizer que você está salvo. E aí nesse dia você vai ter fé. Mas você já vai estar salvo antes desse dia. Amém, gente? Porque isso tudo já resolveu. Antes da fundação do mundo já estava lá resolvido. Estava lá na ata do conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente não é salvo pela fé, a gente é salvo pela graça. Mas a fé tem aquele que está salvo. E aí Deus fala assim, então eu vou deixar você saber que você está salvo, você parar de viver em tormento, porque quando você crê, você descansa. Amém? Antes da gente crer, a gente vive no tormento, mesmo estando salvo. Mesmo Deus já tendo resolvido o nosso problema. Aí quando Deus vem e dá fé para nós, aí a gente para de viver atormentado. Porque a gente descobre que Deus já resolveu a nossa vida inteira, na cruz do Calvário. E que a gente pode confiar nele. Então a fé é Deus vir falar assim, está tudo calmo, relaxa, está tudo resolvido. Eu já resolvi tudo. Então eu creio porque Deus já resolveu. E aí ele me concedeu isso. Amém, gente? Graça é a livre incondicional, livre iniciativa espontânea de Deus para fazer o bem. É assim que Deus salva o homem apresentando-lhe a graça e o liberta de viver sem ela. Ser salvo nessa vida é não só ser salvo pela graça, mas viver todos os dias confiando nela. Então é viver pela graça. Então a gente está acostumado a pensar assim, eu fui salvo pela graça, mas qual que é o nosso grande desafio? A gente vai voltar numa conversa que a gente já teve muito tempo atrás. O desafio é viver pela graça, porque a gente é salvo pela graça e vive pela lei. A gente é salvo pela graça, e a fé é a compreensão de que a gente está salvo, mas a gente vive como se a graça de Deus não estivesse conosco, e que a gente tivesse que fazer as coisas sem Deus, como se Deus não estivesse ao nosso favor, como se Ele não estivesse andando do nosso lado, como se Deus não ainda estivesse derramando graça livremente sobre nós. Então você pensa, eu fui salvo, mas aquela graça que me salvou lá atrás, ela não faz parte mais da minha vida? Pode ser que ela não faça. Pode ser que você não tenha mais essa compreensão da graça. Eu falei para vocês que eu estou lendo um livro de Bonhoeffer que chama-se Discipulado. E nesse livro, Bonhoeffer fala sobre a trajetória de Lutero. Lutero é um monge agostiniano e depois de anos no mosteiro, ele sai do mosteiro. Porque ele começa a compreender a salvação pela graça mediante a fé e ele começa a entrar em conflito com a Igreja Católica. E quando ele começa a entrar em conflito, ele fala, cara, isso está errado, a gente está vendendo salvação, a gente está dizendo que pelo desempenho das pessoas elas alcançam um lugar no céu. Lutero começa a romper com a instituição, só que o primeiro rompimento dele foi com o próprio mosteiro. Porque Lutero vai sair do mosteiro e vai voltar para o mundo, e Bonhoeffer diz assim, que ele descobre que ir para o mosteiro era nada menos, nada mais do que amor ao mundo. Ele entra no mosteiro e ele descobre que o mundo está lá dentro. Por quê? Porque ele descobre que ele está lá vivendo a vida monástica, fazendo as orações, estudando as escrituras, servindo como monge, mas ele está confiando que é a devoção dele que salva ele. E aí ele descobre, o mundo está aqui. Por quê? Porque eu ainda não estou salvo, eu ainda não creio que a graça me salvou. E aí ele sai do mosteiro, ele volta, ele vai casar depois, ele vai tomar bastante chopp traduzindo as escrituras, e ele vai passar por uma revolução completa como cristão. E Bonhoeffer diz assim que quando Lutero volta para o mundo e sai do mosteiro, o mundo sofre um ataque como nunca sofreu antes, porque agora o que vai acontecer? Em vez dele viver o discipulado de Jesus recluso no mosteiro,
vai ser uma luta corpo a corpo. É o cristão dentro do mundo, todos os dias, obedecendo a Jesus em face do pecado, em face da morte, em face do diabo. E aí não vai ser mais aquela reclusão, mas vai ser aqui, face a face com o pecado e com os incrédulos. Então vai ser uma luta. E Bonhoeffer diz assim, quando Lutero sai do mosteiro e volta para o mundo perdeu demais. Porque agora a gente vai ser luz lá dentro, lá fora, lá no meio das pessoas. E eu queria que através dessa jornada dele, você pudesse fazer uma reflexão comigo. Bonhoeffer diz assim, a fuga do mundo se revelou como a mais refinada forma de amor ao mundo. Nesse fracasso da última possibilidade de uma vida piedosa, porque Lutero tentou viver com Deus dentro do mosteiro. Foi, sim, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou apostar tudo, eu vou para o mosteiro, e aí eu vou ficar bem perto de Deus. E aí ele fracassou, porque ele se viu vivendo pelas obras. Então, nessa última possibilidade de uma vida piedosa, Lutero foi alcançado pela graça lá dentro do mosteiro. E ele viu no colapso do mundo monástico a mão salvadora de Deus estendida em Cristo. A ela se agarrou, certo de que nossos esforços nada podem, nem mesmo na vida mais piedosa. Aos olhos de Deus nada vale senão a graça. Quantos de nós estamos tentando nos salvar? Quantos de nós estamos tentando... Gente, quando eu falo de salvar, eu estou falando de tudo na vida que é caótico. Eu estou falando dos seus pecados que você precisa vencer. E que você sabe que eles existem. Eu estou falando de problemas familiares que você não sabe como resolver. Eu estou falando de uma dívida financeira, do emprego, que você precisa ter uma solução, porque você precisa ganhar mais dinheiro. Eu estou falando de barreiras que você precisa vencer. Quando eu falo de salvar, é essa bênção integral de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que precisa ser transformado para a gente estar na bênção de Deus, do jeito que Deus quer. Quantos de nós estamos tentando nos salvar pelos nossos esforços? Quantos de nós estamos tentando avançar em todas as áreas da vida, confiando no nosso empenho, na nossa dedicação, que nós estamos ralando bastante, e a gente esqueceu de contar com Deus, igreja de Jesus. Você esqueceu de contar com Deus? Você esqueceu de contar com o teu Salvador, que Ele não salva só na cruz, mas Ele salva você todos os dias, Ele é o teu Salvador. Ele te salva de uma briga que você não precisa ter dentro da sua casa. Ele te salva de uma ansiedade com o dinheiro que você não precisa ter. Jesus te salva da sua imoralidade oculta, que só ele conhece, só você e ele conhecem. Jesus te salva da raiz de amargura entrando no seu coração, que você está com ódio, você não consegue mais ver aquela pessoa, que você fica inflamado. Ele não é o nosso salvador da cruz, ele é o nosso salvador de dia a dia. Nossos esforços nada podem, nem mesmo na vida mais piedosa. Aos olhos de Deus, a graça nada vale senão a graça. Será que como cristãos, a gente não está confiando no Deus que nos salvou mais? A gente parou de confiar nele, agora a gente vive por si, por conta. Eu confio em mim mesmo. Deus está lá fazendo alguma coisa que eu não sei, está plantando igreja. Deus está mandando gente para fazer teologia e ir lá para Londres, ou para a Austrália, ou para Vitória, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Como a gente foi enganado por Satanás de achar que Deus não faz parte do nosso dia a dia. Como a gente foi enganado pelo maligno de achar que a gente está sozinho nas nossas questões cotidianas, familiares, conjugais, nas nossas crises pessoais, achando que Deus está lidando com alguma coisa monástica, Deus está lidando com o mosteiro, Deus está lidando lá no seminário, lá na agência missionária Deus está, como se Deus estivesse fora do mundo, como se Ele não estivesse nos chamado para viver aqui dentro, no dia a dia, e que Ele é o Salvador nosso, irmãos, quando a gente tem que pagar a conta e parece que a conta não fecha. O nosso Deus é o nosso Salvador quando a gente precisa respirar para não dar uma resposta atravessada dentro da nossa casa. Quando a gente precisa aqui dentro da igreja de um ambiente de mais misericórdia, e de paz, e de compreensão, e de perdão, porque nós, está ficando meio difícil. E a gente pode confiar na graça de Deus para a nossa vida. Será que a graça virou um conceito para nós? Uma coisa esquecida? E a gente está vivendo sem Deus, sem poder confiar em Deus.
Bonhoeffer diz assim: Lutero teve que largar uma vez mais as suas redes e seguir o mestre. Da primeira vez, quando fora para o convento, abandonará tudo, menos a si mesmo, o seu eu piedoso. Desta vez, até isso foi tirado. Não seguiu o mestre por mérito próprio, mas baseado na graça de Deus. O que é isso? O cara vai para o mosteiro, ele abandona tudo, menos a autoconfiança. O que adianta? Ele não confia na graça, ele confia nele. Então, quantos de nós, a gente fez um monte de concessão, a gente abriu mão de muitas coisas para o Senhor, né? Muitas renúncias, muitas privações. Não, eu vou ralar pelo ministério, pela igreja, por Deus, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, eu vou me privar, eu vou viver em santidade, eu não vou beijar na boca se não estiver namorando, eu não vou beijar na boca nem antes de casar, eu não vou beber álcool mais, porque eu quero me guardar para o Senhor, eu não vou assistir série, eu não vou sei lá o quê. A gente fez um monte de devoção. E aí a gente abandona muitas coisas para Deus, e a gente chega num lugar em que a gente criou o próprio mosteiro pessoal, nosso próprio mosteiro individual, o nosso próprio estilo de vida, né, de devoção para o Senhor, e aí a gente abandonou tudo isso, menos a si mesmo. Aí você abandonou tudo, você não abandonou só você deixou um monte de coisa, mas você confia nessa devoção que você acabou de fazer. Você não está confiando no Senhor. E aí isso faz o quê? Isso faz com que você seja, na sua cabeça, o salvador de si mesmo. E aí isso faz com que a sua vida seja insuportável, porque você tem que se salvar todos os dias. Porque o seu Deus não é capaz de te salvar, mas Ele te dá um caminho de leis para você se salvar. E aí a sua vida cristã não é uma vida da graça, que a graça te salvou, te alcançou e te move. A sua vida é uma vida de lei. Você pegou um monte de coisa que são virtuosas para a vida e transformou num caminho de salvação. Quem está me compreendendo? Está compreendendo? Faz o sinalzinho. Amém. E aí o que falta para nós? A gente precisa se abandonar também, gente. A gente está com medo de se abandonar. A gente está com medo de abandonar essa confiança no próprio desempenho, achando que Deus vai nos abandonar na hora que a gente abandonar isso, ou aquilo outro, e a gente está confiando em si mesmo. E isso faz a nossa vida ser um inferno como cristão. A nossa vida vira um demônio, vira um satanás, vira horrível, vira uma opressão, uma tristeza, uma angústia, porque Deus não é salvador mais. Eu estou por mim, e Deus está fazendo alguma outra coisa lá no céu, ou com alguma outra pessoa. E aí chega um momento que a gente começa a ficar com um ranço da obra de Deus. A gente começa a ficar com um ranço de Deus. A gente começa a ficar com um ranço das pessoas de Deus, tudo que tem a ver com Deus. Porque a gente sente assim, que Deus nos abandonou, enquanto a gente está aqui sozinho. Mas qual que é a grande questão? A gente começa a viver essa crise. Eu não consigo seguir, é difícil demais, eu não tenho força para obedecer Jesus. Ele é inalcançável. Aí você começa a ficar decepcionado. Aí você começa a ficar decepcionado com você, com a igreja, com a palavra de Deus, com o evangelho. Você começa a ficar frustrado, você fala, não consigo. Isso aqui está difícil demais, eu não tenho força para seguir esse Jesus. Está muito complicado. E aí você não quer mais Deus. Sabe o que você quer? Você quer paz. Você passa por um trajeto em que você não quer mais Deus. Porque Deus, né, virou um sinônimo de opressão, de fardo. Aí você não quer Deus. O que você quer? Você quer paz. Aí você não está mais tão interessado em Deus. Você só quer assim, como é que eu faço para viver em paz? Eu não quero nem saber qual que é a vontade de Deus, eu só quero paz. Porque isso aqui, que um dia foi uma coisa boa, hoje não é mais bom. Eu me sinto sufocado. Esse Deus está me estrangulando. Porque eu tenho tanta coisa para fazer para Deus e para a igreja, para poder manter a coisa em ordem, que eu não quero mais. Quem na tentativa de ser cristão nunca sentiu-se pesado, em demasia, se esforçando para obedecer a Cristo? Por quê? Porque a gente esqueceu disso. Os nossos esforços nada podem, nem mesmo na vida mais piedosa. Aos olhos de Deus, nada vale senão a graça. Nós estamos confiando em nossa própria capacidade de nos esforçar para estar perto de Jesus e nos transformar pelo zelo, dedicação, entrega, lágrimas, suor, concentração, renúncia e devoção. A gente está achando que não é graça, não tem mais graça.
Não existe graça mais, agora é a gente mesmo. Deus largou a gente e foi para algum lugar. E sou eu mesmo. Aí o que acontece? Eu chego numa exaustão profunda. Porque eu não confio em Deus. Mas Lutero diz, a graça tudo faz. A vida, somente através da graça, pode ser colocada na obediência plena a Cristo, diz Bonhoeffer. É só pela graça que eu posso obedecer ao Senhor. É só pela graça que eu posso caminhar com o Senhor. Será que a gente esqueceu do evangelho da graça, irmãos? Será que a gente esqueceu da graça de Jesus, que perdoa os pecados e nos empodera para vencer todos os obstáculos, que tira o fardo dos nossos ombros, que tira a amargura do nosso coração, que tira a raiva de dentro de nós? É a graça que opera. Não é a gente, não sou eu, não é você. Da primeira vez, quando Lutero foi para o convento, ele abandonou tudo, menos a si mesmo, seu eu piedoso. Quantos de nós não precisamos sair do mosteiro para confiarmos somente na graça que tudo faz em nós? O nosso mosteiro é o quê? É um modo pelo qual nós controlamos a nossa vida, Deus, as pessoas, a jornada. É um sistema no qual nós confiamos, e porque existe, tudo está no controle. Pode ser que esteja no controle sobre o teu, e por isso está tão ruim, porque está no teu controle. Você entende? Esse mosteiro, essa religiosidade, tem que manter tudo em controle. Cadê a graça? Seja liberto disso em nome de Jesus. Abandone a si mesmo, abandone seu eu piedoso, abandone essa religiosidade, joga tudo no lixo. É só a graça do Senhor. Talvez no meio da sua jornada você precisa meter um reset lá e volta lá tudo do começo. Você foi salvo pela graça, chamado para viver pela graça, andando no Espírito. No discipulado não há negociação, mas rendição. Pela graça eu me lanço à obediência daquele que me salvou com seu sangue. Eu me rendo. Com Deus eu não negocio. Abandone tudo, até o seu eu piedoso. Aí você pensa, mas se eu abandonar tudo? E se eu só confiar? Eu não vou fazer nada? Pensas pequeno, jovem gafanhoto. Confiar não é nada. A salvação eterna só é recebida se a pessoa confiar. A gente pensa, mas como assim? Eu vou parar? Eu vou parar de ler a Bíblia? Eu vou parar de ir na igreja? Eu vou parar? Eu vou fazer nada? Não, confiar não é nada. Porque senão todo mundo estava salvo. Confiar é uma coisa que quem foi salvo tem. Mas continuar confiando é o jeito de viver pela graça. Porque aí, eu quero que você, por favor, preste atenção aqui, eu vou encerrar. Você deixa um sistema e você vai para uma pessoa, que é Jesus. Você confia nessa pessoa e nessa relação. Você confia que Ele ama você. Ele te criou, Ele sabe para que você serve, Ele sabe como é que você funciona. Você vai deixar toda a parafernália que você fica trazendo para a presença dele, para dizer, olha o que estou fazendo, aqui Deus me abençoa, Deus me ajuda, você não aguenta mais. Você joga tudo isso fora e fala assim, Jesus, eu vou resetar, vem aqui por favor, me ajuda, eu não sei, eu quero começar tudo de novo. A graça do Senhor me salvou, me ajuda, eu estou tentando me salvar todo dia nesse punhado de atividade que eu faço. Não é fazer nada, é chegar a Jesus, você pode me dizer como é que é? É viver uma relação. A gente volta para uma relação, a gente volta para uma confiança no Deus que te salvou, que quer o bem para você. Nele você pode confiar. Isso não é nada, isso é muito. Porque se o seu coração estiver voltado para o Senhor, você vai poder largar tudo que é muleta. Tudo que você diz para você que faz você estar perto de Jesus. Você pode chegar e falar assim, então tá, Jesus, não vou fazer mais isso, não vou servir naquilo, tá tudo atormentado, eu vou parar, eu vou largar tudo. É só você. E aí? Porque eu só confio em você. Aí você vai deixar Jesus te dizer, na medida que você dá conta, como você deve viver a sua vida. Que a gente pode ter virado ativista no meio do trajeto. Uma igreja ativista, que faz muita coisa, mas isso não transforma ninguém. Fazer muita coisa não transforma ninguém. Você conhece gente que faz muita coisa? Transforma alguma coisa? Não.
Conhece uma pessoa que levanta às 6, dorme meia-noite, trabalha, rala, estuda, faz tudo o dia inteiro? Significa transformação, fazer muita coisa? Não significa, irmãos. E o que Jesus quer? Jesus quer nos transformar nessa relação. Então eu quero dizer para você, talvez, eu quero reapresentar para você o Evangelho da Graça, onde Jesus quer um relacionamento com você. E Ele quer que você confie que Ele te salva e Ele te conduz. Não é você que se salva. Sai do teu mosteiro, confie na graça. Seja livre, abraçando o discipulado na graça. Eu vou ler só um trecho final aqui do livro que ele diz assim: qual o conteúdo a respeito do discipulado? Segue-me. Vai andando atrás de mim. Eis tudo. Segui-lo, eis uma coisa sem conteúdo. Isso, de fato, não constitui um programa de vida, cuja realização fizesse sentido. Não é um objetivo, um ideal pelo qual se deva lutar. Uma vez chamada para fora, a pessoa tem que abandonar a existência anterior, tem que simplesmente existir, no sentido rigoroso da palavra. O que é velho fica para trás, totalmente abandonado. O discípulo é arrancado de sua relativa segurança. Uma vez mais, não se trata de uma lei de caráter geral, e sim do exato oposto de todo legalismo. Viu, gente? Seguir Jesus é o oposto do legalismo. Repetimos, nada mais é senão estar ligado tão somente a Jesus Cristo. É só estar ligado a Jesus. É mais simples. Limpa essa mesa de um monte de tralha que está em cima. Se o coração está entulhado, tira isso tudo. Seguir Jesus, viver o discipulado com Jesus, andar no Evangelho é o exato oposto do legalismo. É estar ligado tão somente a Jesus Cristo, ou seja, a subversão completa a todo o programatismo. Esquece o programa. De todo ideal, de todo legalismo. Por Jesus ser o único conteúdo, não pode haver qualquer outro ao lado de Jesus. Não há mais qualquer outros conteúdos nesse caso, pois Ele é o próprio e o único conteúdo. Jesus é o conteúdo. Qual que é o conteúdo dessa vida que Deus está me chamando para viver? Jesus. Igreja, é uma agenda que a gente tem que ter só. Todo o resto é periférico. Posso falar? Toda a programação da República é periférico. Sabe o que é essencial na sua agenda? Jesus. Você acordou? Jesus, vou atrás de você. Esse é todo o conteúdo. Eu vou andar com você hoje. Esse é todo o conteúdo. Fala comigo, quero te seguir. Não tem outro conteúdo. Quantos de nós podem achar alívio nessa mensagem do Evangelho? Eu acredito que Jesus está fazendo conosco o que Ele fez com Levi. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, aonde se coletavam os impostos. Siga-me, disse Jesus. Levi se levantou e seguiu Jesus. É só isso. É só isso. Jesus está hoje falando, só me segue. E a única coisa que tem que fazer é, tá bom, vou te seguir. Quero te convidar a responder ao Senhor nesse momento. Se você precisa reencontrar o Jesus da sua salvação, se coloca de pé, nós vamos orar. E eu quero abençoar você, para você ir embora com esse Jesus, sem o peso da religião, do legalismo. Se você precisa reencontrar esse Jesus, que é uma relação, que não é um programatismo, que não é um legalismo. Se você precisa parar de confiar em si mesmo, nas suas obras, de que você se salva todo dia, de que Deus não está com você, se coloca de pé, faz como Levi. Jesus está dizendo, me segue. Jesus nessa noite diz para você, me segue só me segue. Só me segue, não segue mais nada, mais ninguém, me segue.